Bom dia, família, Mais um dia performando para viver o propósito de sermos família, no modelo de Deus. Eu sou a Bruna Eu sou o Rafael. e hoje nós vamos falar sobre o que Deus fala sobre a criação de filhos. Rafael vai fazer a leitura da palavra. Provérbios, capítulo 22, versículo 6. A palavra de Deus nos diz: ensine seus filhos no caminho certo, e mesmo quando envelhecerem, não se desviarão dele. Gostaria de começar essa reflexão com você hoje. Você que é casado e ainda não tem filhos, você que já tem filhos, de que o Senhor quer que nós ensinamos nossos filhos no caminho certo. Mas qual é o caminho certo? O maior desafio dos casais que nos procuram, e este foi o nosso desafio como pais, é alinhar a educação dos filhos. Eu agia de forma super protetora, não conseguia dar limites para o nosso filho, João Gabriel. Eu tentava suprir algo que me faltou na infância de uma forma errada, porque era a dor que me motivava. E tudo que é motivado pela dor, traz dor. E tudo que é motivado pelo amor genuíno, traz amor. E eu identifiquei na jornada que a minha falta de limites com o meu filho, deixar ele nas telas, o quanto ele quisesse, uma alimentação desregrada, sem rotina, gerava nele uma insegurança e fazia com que ele tivesse crises de raiva. Por que eu supria dessa forma? Porque eu era uma mãe ausente. Eu tinha dificuldade de estar presente com ele, dando tempo de qualidade genuíno, olhando no olho, brincando com ele, sem pensar em mais nada. Pensamentos em velocidade zero. Era difícil para mim. O que mais importava no meu comportamento como mãe era a provisão, porque eu vivia um papel invertido com o Rafael. Eu era o homem da casa. E eu não tinha um alinhamento na educação do João Gabriel. O Rafael também vai contar um pouquinho dele como pai, os desafios dele, mas desde já eu quero te fazer refletir, para que você abra o coração a ouvir sobre isso, porque o Senhor quer que a gente ensine os filhos no caminho certo, mas muitas vezes nós fazemos no piloto automático por aquilo que aprendemos na infância como pai e mãe, porque nós aprendemos a ser pai e mãe com os nossos pais e nossas mães, mesmo que eles tenham te abandonado, as feridas que eles deixaram em você fez com que você se tornasse quem você é hoje de alguma forma, mesmo que você faça tudo o contrário. Quantas coisas eu tentava fazer o contrário, e isso também machucava o meu filho, porque eu não o conhecia, porque era movido pelas minhas dores. E quando nós nos deparamos hoje com casais, com famílias onde os filhos estão passando por dificuldades, onde os pais estão com dificuldades por causa da educação dos filhos, eu me vejo da seguinte forma: você pai, você mãe, tem um entendimento, você vem buscando Deus de manter o seu filho no caminho de Deus. Só que você olha para o seu filho e ele está se desviando. E você? Quanto você se desviou? E a gente vem para a seguinte reflexão: aquilo que os nossos pais fizeram lá na tua infância, o que nós estamos fazendo com a infância dos nossos filhos, muitas vezes tem sido fazer o quê? Colocar no caminho de Deus, no caminho da retidão, pelo medo, pela obrigação, forçando com que seja feito sem o entendimento, sem o real entendimento no coração. Tem que ir buscar Deus na igreja, tem que fazer isso aqui, tem que fazer aquilo. Por quê? Porque se não fizer vai para o inferno, se não fizer vai acontecer isso, se não fizer o bicho ruim vem pegar. Começa a vir muito medo, muita obrigação, muita forçação de barra, e a criança ela faz porque ela tem medo. Só que chega um certo ponto que você também teve medo na tua infância, e quando você cresceu e se tornou um adulto, um jovem, você se equiparou ao tamanho de seu pai, ao porte, que essa foi a minha história. Eu tinha medo do meu pai até o exato momento em que eu tive o tamanho dele. Aos meus 14, 15 anos, o meu corpo estava do tamanho dele, então eu perdi o medo. O medo é porque eu era menor. Agora que eu sou igual a ele, eu não tenho mais medo. Então acabou o respeito, acabou a honra e veio toda aquela rebelião de padrão, toda aquela rebelião daquilo que foi ensinado. Então as crianças que têm o entendimento, elas sim permanecem no caminho do Senhor. E a diferença está entre você como pai e mãe ser
autoridade na vida dos seus filhos e não autoritário na vida dos seus filhos. E nós só construímos autoridade pelo exemplo. São os nossos exemplos que vão conquistar a direção dos nossos filhos. E o caminho certo é aquele que está na palavra de Deus. Que você possa ter intimidade com a palavra de Deus. Que você possa conhecer o seu coração e entender que você talvez esteja repetindo um padrão ou rebelando o que fizeram com você. E por ser uma rebelião, por ser motivado por uma dor do passado, você talvez esteja trazendo dor para os seus filhos. Então a nossa oração hoje é para que nós possamos fazer aquilo que Deus quer que nós façamos como pai e mãe, não aquilo que nós queremos fazer. Então pedimos a Ti, nosso Deus, nosso Pai, que traga a cada um de nós aqui que está ouvindo, está participando desse momento, o entendimento real da Tua palavra, Pai. Para que não sejam as nossas dores, não sejam as nossas emoções, muitas vezes disfuncionais, que estejam controlando e educando os nossos filhos pelos caminhos Teus, mas que seja o nosso amor, a real busca do nosso coração em Te buscar. Para que os nossos filhos, eles sigam o que a gente faça e não o que a gente fale. Porque se fosse fácil assim, era só falar, Pai, mas não é. Então que o Senhor nos ajude a ter congruência naquilo que é falado, mas com aquilo que é executado, para que os nossos filhos eles tenham apenas um único caminho e possam seguir a nossa fala, mas também a nossa execução, Pai. Então pedimos que sejamos autoridades na vida dos nossos filhos, não autoridade de controle, mas autoridade de conhecimento, de resultado, de performance, para que os nossos filhos se espelhem em nós e que a Tua palavra, o Teu amor, seja passado pelos nossos filhos através de nós, Pai e Mãe, como autoridade Tua, Pai, como autoridade de Deus, e não como autoritarismo, como obrigação ou como medo. E que os nossos filhos estejam abertos também para entender e receber, ter um entendimento da Tua palavra na vida deles, e que o Teu amor, Teu Espírito Santo toque no coração dos nossos filhos para que recebam a Tua palavra, entendam, compreendam e executem também, Pai. Amém. Tenhamos um ótimo dia. Se fez sentido para você esse conteúdo, se foi relevante esse conteúdo, siga o nosso canal. Ative aqui o sininho para receber as informações. Também siga a nossa rede no Instagram, @família_que_performa, para você ficar ligado aos nossos eventos. Também compartilhar mais conteúdos e compartilhe com quem você ama. Até mais!